Oi, gente! Eu sou a Clara e você tá no Clareando Histórias. Aqui é um cantinho onde as histórias ganham voz e onde cada capítulo te faz sentir tudo como se fosse parte da trama. Se você ama se perder em boas histórias, já aproveita para curtir, se inscrever e comentar o que achou desse episódio. Isso me ajuda demais a continuar trazendo novas leituras para você. E se quiser acompanhar mais bastidores e novidades dos próximos audiobooks, me segue lá no TikTok, @clareandohistórias. Agora pega o fone, se acomoda direitinho e bora começar mais uma história incrível. Uma livraria com aroma de canela. Escrito por Laurie Gilmore. Capítulo 1. Hazel Kelly adorava uma boa história. No entanto, não tinha uma que pudesse chamar de sua, o que ficou bem claro quando se posicionou novamente atrás do balcão da livraria Rolinho de Canela, o mesmo lugar que ocupava havia 15 anos. Bem, não o tempo todo, afinal ia para casa no fim do dia e tudo mais. Ainda assim, a sensação era a mesma, de estar parada no mesmo lugar havia 15 anos. Hazel suspirou enquanto reorganizava as pilhas de marcadores de cortesia à sua frente. Era um dia tranquilo, claro e ensolarado. O tipo de dia em que as pessoas aproveitavam para passear ao ar livre, não para explorar as prateleiras de uma livraria. Não que Hazel compreendesse aquela escolha. Ela sempre preferia estar entre as prateleiras de uma livraria. Não era como se não amasse estar ali, atrás do mesmo balcão em que estivera desde o seu primeiro turno de trabalho, no final do segundo ano do ensino médio. O problema era que nada mais em sua vida havia mudado. Era o mesmo emprego, a mesma cidade, os mesmos amigos. Na verdade, a única coisa de diferente, além de uma leve dorzinha nas costas quando acordava de manhã, era o nome da livraria, que sua chefe mudava mais ou menos a cada 2 anos. Hazel estava literalmente cercada por histórias incríveis, por livros cheios de amor, aventura e vida, mas se sentia empacada. E em 2 meses vou fazer 30 anos, murmurou para si mesma, já que a loja estava vazia. Os 30 anos estavam à espreita, encarando-a de forma ameaçadora. A data 28 de setembro estava gravada em sua mente. Hazel acreditava que para algumas pessoas, chegar aos 30 significava deixar para trás os dias frenéticos e gloriosos dos 20 anos. Era a época de sossegar, se tornar uma pessoa séria, agir como adulta. Mas o problema de Hazel com fazer 30 anos era diferente. Ela havia se esquecido de ter dias frenéticos e gloriosos. Seus 20 anos tinham sido calmos, responsáveis, tediosos, de certa forma. Hazel estava na casa de 30 desde os 15, ou mais próxima dos 70, se perguntassem a Anne, a pessoa responsável por Hazel não viver com a cabeça enfiada em um livro. E aquilo nunca havia incomodado Hazel. Ela gostava da livraria, gostava de xícaras de chá de camomila, de dias chuvosos e de fazer palavras cruzadas nas manhãs de domingo. Gostava dessa vida tranquila. Mas naquele momento, com a chegada dos 30 cada vez mais próxima, Hazel começara a se perguntar se havia perdido alguma coisa. Talvez tivesse se esquecido de ter algumas experiências. Talvez, por mais surpreendente que pudesse parecer, houvesse mais vida fora dos livros, uma que ela deveria ter experimentado àquela altura. O sol zombava dela pelas grandes janelas da frente. Hazel tinha acabado de montar uma vitrine com sugestões para ler na praia em agosto, mas ela mesma não conseguia se lembrar da última vez que tinha ido à praia com um livro. Sua pele ficava queimada se passasse mais de 10 minutos no sol, o que talvez fosse uma pista do seu problema atual e de uma possível deficiência de vitamina D, que ela provavelmente deveria investigar. Hazel precisava de uma aventura, e logo, ou pelo menos de uma boa história para contar na próxima vez que fosse ao pub do Mac para ouvir as últimas teorias de Anne sobre ele e sobre como estavam tentando prejudicá-la, ou para escutar a respeito dos planos de Jane e Logan de redecorar a casa da fazenda quando ela finalmente decidisse se mudar para lá. Ao menos uma vez, Hazel gostaria de chocar as amigas e a si mesma. Ao menos uma vez, Hazel gostaria de fazer algo que ninguém estivesse esperando. Mas não naquele momento, porque naquele momento seu olhar encontrou um livro torto na seção de romance e ela precisava endireitá-lo. Afinal, aquele era o trabalho dela. Hazel foi até a prateleira, lançando uma rápida olhada para a porta só para o caso de alguém estar passando e querer entrar, mas as ruas estavam vazias. Era uma perfeita tarde de fim de verão e parecia que todos em Dream Harbor estavam na praia, fazendo trilha ou relaxando na piscina, aproveitando o calor antes que o tempo mudasse. Até Anne tinha dito que o dia estava bonito demais para ficar trancada em um lugar e havia fechado a confeitaria mais cedo para ir passear em um vinhedo com as irmãs. Hazel suspirou. Tinha certeza
que ouvira tudo a respeito no dia seguinte, já que não tinha nada para contar, a não ser a emocionante história do livro torto na prateleira. Ela balançou a cabeça, precisava se animar. E que melhor maneira de fazer isso do que arrumando a livraria? A seção de livros de romance tinha crescido muito nos últimos anos, graças ao lobby do Clube do Livro e de seu amor pelo gênero. Hazel ficava vermelha só de olhar para algumas capas, mas se era bom para os negócios, então por ela tudo bem. O livro torto não estava apenas torto, como também no lugar errado. Então ela o puxou para fora, evitando o contato visual com o homem seminu na capa, e estava prestes a colocá-lo de volta no lugar, quando percebeu que uma das páginas estava com a ponta dobrada. O que é isso? Murmurou para si mesmo. As pessoas não tinham respeito, nem tinham comprado o livro e já marcavam a página. Ela quase acrescentou, que mundo é esse? Mas nos últimos tempos vinha tentando parar de agir como uma senhorinha, então se limitou a pensar. Hazel abriu a página marcada e encontrou uma frase destacada como marcador. Uma frase destacada em um de seus livros. Aquilo era inaceitável, inacreditável. Alguém tinha simplesmente entrado ali e danificado um dos livros dela e nem se dera ao trabalho de comprá-lo. Hazel teria continuado a esbravejar mentalmente pelo resto do dia se a frase destacada não tivesse chamado sua atenção. Não era particularmente boa, não era concisa ou profunda, mas era como se o livro ou quem havia destacado a frase estivesse falando diretamente com ela. Se quiser uma aventura, senhorita, venha comigo. Hazel quase deixou o livro cair no chão. Então olhou ao redor, quase esperando que alguém estivesse observando a cena e rindo dela. Com certeza aquilo era uma espécie de pegadinha. Mas de quem? E quem poderia saber que era nisso que Hazel estivera pensando o dia todo? A livraria ainda estava vazia. É claro que estava. Aquilo era só uma estranha coincidência. Hazel voltou os olhos para a prateleira. Nenhum outro livro estava fora do lugar, só aquele. O livro que ela continuava a segurar com firmeza. Havia uma pirata na capa, a camisa aberta pelo vento marinho aparentemente forte, que também jogava o cabelo dele para trás. O título era Cativa do Amor. Hazel teve a estranha e repentina vontade de se reencostar em um canto e ler a história do início ao fim, mas estava no trabalho, e aquele livro parecia perigoso, o tipo de coisa que ela certamente não queria ler no trabalho, e que aquele homem fictício, passava a forte impressão de que poderia, de fato, levá-la em uma aventura. Hazel releu mais uma vez a frase marcada como se isso pudesse ajudá-la a resolver o mistério de quem a destacara e deixar o livro torto na prateleira. E estava tão imersa nos próprios pensamentos que não ouviu a porta da loja ser aberta, até uma voz baixa ressoar juntinho ao seu ouvido. O que você está lendo? Hazel jogou o livro do outro lado da loja, e ele aterrissou com um baque no canto de leitura perto da janela. Ela se virou e viu Noah Barnett encarando-a com um sorriso. Noah, dono operador de uma única empresa de turismo de pesca de Dream Harbor. Noah, que tinha aparecido na cidade alguns anos antes, rapidamente se tornado amigo de Logan e passado a orbitar a vida de Hazel como um satélite sexy. Ela balançou a cabeça, só porque todas as mulheres e pelo menos metade dos homens da cidade achavam Noah atraente, não significava que ela se deixaria envolver por seus encantos. É tão bom assim? Comentou ele, com um sorriso preguiçoso. Caramba, o cara é charmoso. Na verdade, charmoso bastante para que suas proezas amorosas com as turistas fossem praticamente lendárias. Portanto, o fato de ele continuar rondando a livraria em que Hazel trabalhava ainda era um mistério para ela. Você me assustou. Isso é óbvio. O coração de Hazel estava disparado, e apenas em parte porque ela havia sido flagrada lendo cenas picantes durante o horário de trabalho. A outra razão era porque Noah estava sorrindo para ela daquele jeito de novo. Hazel não conseguia entender aquilo direito. Noah era definitivamente muito bonito, isso ela conseguia admitir, e definitivamente não era o tipo dela. Hazel também não sabia que não era o tipo dele, ainda mais porque ela morava em Dream Harbor. Por isso, achava curioso que Noah estivesse sempre sorrindo para ela, como se soubesse de algo que Hazel não sabia. Anne dizia que ele estava bem afim dela, mas Hazel achava aquilo um absurdo. Ninguém, nem mesmo seus poucos ex-namorados, tinham ficado bem afim dela. Hazel era bonitinha, sabia disso. Bonitinha como um koala cochilando em uma árvore. Não bonitinha do tipo, quero levar você pra cama. E tudo bem, ela já havia se conformado com isso. Mas Noah ainda estava encarando-a daquele jeito. Hazel se virou e foi pegar o livro, mantendo a capa cuidadosamente escondida junto ao peito. Você precisa de alguma coisa? Perguntou, ignorando o modo como Noah estava encostado casualmente no balcão, observando-a caminhar de volta. Talvez? Talvez?
Eu só. O olhar dele se desviou do rosto dela para as prateleiras por um segundo. Aquela era uma típica visita de Noah. Ele parecia mais ou menos a cada 2 semanas para pegar um livro, mas nunca parecia saber o que estava procurando. Anne dizia que aquela era uma prova de que ele estava afim de Hazel, mas ela não acreditava muito nisso. Anne também dizia que Noah precisaria abaixar as calças no meio da loja para a amiga por fim se convencer. Mas Hazel torcia muito para que aquilo não acontecesse. Eu só preciso de alguma coisa nova para ler. Ele cruzou os braços, flexionando os antebraços. O clima mais quente o fazia usar menos roupas e no momento todas as tatuagens de Noah estavam à mostra. Hazel tinha o rosto enrubescer ao ver a sereia seminua enrolada no bíceps esquerdo dele. Aquele era um homem com histórias para contar, tantas que as havia marcado no corpo. Hazel pigarreou. Você gostou do último livro que recomendei? A Curse of Blood and Wolves? Noah assentiu, o cabelo ruivo cintilando na luz do fim da tarde. Sim, eu adorei. Ótimo, acabamos de receber o segundo livro da série, vou lá pegar. Hazel pretendia fazer aquilo sozinha, mas Noah a seguiu pelo corredor da sessão de fantasia, levando junto seu cheiro inebriante de sol e sal. Hazel nunca havia reparado no cheiro de um homem antes. Anne encararia aquilo como uma prova de que Hazel estava afim de Noah, o que seria uma conclusão boba, sem sentido, arriscada. Tá aqui. Noah estava perto demais quando ela se virou, e Hazel quase deu de cara com o peitoral largo dele. Opa, desculpa. Os 2 livros caíram no chão, e Hazel se apressou para tentar pegá-los. Mas Noah foi mais rápido, e já estava com a capa do pirata seminu nas mãos, antes que ela pudesse agarrá-lo de volta. Cativa do amor? Perguntou ele, com uma sobrancelha erguida. Os 2 estavam agachados no corredor, perto demais para Hazel conseguir evitar o olhar dele. Não é meu, quer dizer, eu não estava lendo, só estava colocando de volta na estante. Noah sorriu. Parece bom. Ele abriu a página, que estava com a ponta dobrada, e comentou. Achei que você não estava lendo. Bem... O olhar de Noah encontrou a frase destacada. Se quiser uma aventura, senhorita, venha comigo. Ah, não. Aquela frase, lida na voz profunda de Noah, estava provocando reações estranhas nela. Reações indecentes. O que estava acontecendo com ela naquele dia? Hazel balançou a cabeça. Eu só estava colocando de volta na estante, repetiu, enquanto pegava o exemplar dele e se levantava, antes que Noah pudesse ler mais e piorar ainda mais a situação. Mas alguém marcou o livro, comentou ele, se levantando e ficando bem mais alto do que ela. Por que aquele homem tinha que ser tão grande e tão cheiroso? Noah estava deixando desconcertada e Hazel não gostava daquilo. Eu sei. Então alguém marcou e colocou de volta na prateleira? Isso. Que estranho. Eu sei, e a pessoa nem devolveu o livro ao lugar certo. Hazel passou por ele, evitando encostar naquele corpo grande e cheiroso, e voltou para a relativa segurança da frente da loja. Noah seguiu, quase como se quisessem que você o encontrasse. Hazel parou e se virou para encará-lo. Eles quase colidiram de novo, mas Noah parou a tempo. Por que você acha isso? Não sei, só acho que parece uma pista ou coisa parecida. Uma pista? Hazel semicerrou os olhos. Noah, você tá zoando com a minha cara? Zoando com a sua cara? Ele parecia mesmo confuso, mas Hazel não acreditou. Você mexeu com os meus livros para fazer alguma brincadeirinha boba? Se fez isso, vai ter que pagar. Ela gesticulou com o livro na frente de Noah, que ergueu as sobrancelhas. É claro que não. Eu não faria uma coisa dessas com você. E certamente não faria uma coisa dessas com os seus livros. Ele fez um X sobre o peito. Eu juro. Palavra de pescador. Foi a vez de Hazel levantar uma sobrancelha. Palavra de pescador? Acho que isso não existe. Bem, agora existe. Mas ainda acho que pode ser uma pista. Por que alguém deixaria uma pista para mim? Noah voltou a dar de ombros, mas um brilho de empolgação iluminou os olhos castanhos claros, como um convite para uma aventura, eu acho. Uma aventura. Noah sorriu. O coração de Hazel acelerou. O livro em suas mãos a chamava. Talvez fosse mesmo a pista. No mínimo, renderia uma boa história. Capítulo 2. Noah estava afim de Hazel Kelly. Aquilo o surpreendia, quase tanto quanto parecia surpreendê-la, mas era verdade. Ela não era como as outras mulheres com quem ele tinha ficado. Bastava olhar para Hazel naquele dia, por exemplo, com uma camisa de botão larga enfiada na calça de cintura alta, várias delicadas correntezinhas douradas no pescoço e um par de sapatilhas fofas. Ela parecia boa demais para ele, inteligente e sofisticada. Isso sem falar daquela nuvem de cachos macios ao redor do rosto dela, ou do jeito encantador com o qual Hazel ficava empurrando os óculos para cima, como estava fazendo naquele instante, enquanto o encarava como se ele fosse uma alienígena.
Ele estava afim dela, tipo, muito afim, o que não tinha acontecido com ele desde, bem, nunca. Noah gostava de mulheres, muito, e pelo menos, até aquele momento, sempre estivera rodeado delas. Mas nunca havia se sentido daquele jeito, o que era uma pena, porque tinha quase certeza de que Hazel não se sentia da mesma forma. Ela sempre o olhava como se não conseguisse entendê-lo direito, como estava fazendo naquele exato segundo. Pelo menos a sensação era recíproca. Noah não sabia o que fazer para ser óbvio em relação aos seus sentimentos. Ele aparecia na livraria a cada 2 semanas e usava todo o seu charme de todas as estratégias de flerte que conhecia para tentar conquistá-la. Mas não parecia estar funcionando. Por outro lado, Noah talvez tivesse lido mais livros nos últimos meses do que em toda a sua vida, o que era um bônus. Ele provavelmente deveria ser mais direto e chamá-la para sair ou alguma coisa assim. Afinal, aquilo tinha funcionado para Logan. Ele e Jane estavam tão felizes juntos que chegava a ser enjoativo. Mas no caso dele era diferente. Hazel era diferente. E Noah estava em território desconhecido. Uma aventura? Perguntou Hazel, arrancando-o da espiral de pensamentos a respeito da fofura dela e de sua própria falta de jeito. Isso? Sei lá. Talvez alguém esteja deixando pistas para você, como uma caça ao tesouro ou algo assim. Hazel franziu a testa e um pequeno vinco se formou entre as sobrancelhas. Parece improvável. Talvez, mas coisas improváveis acontecem o tempo todo. Como você aceitar sair comigo um dia desses? Ele quase disse aquilo. Quase a convidou. Mas Hazel logo voltou para trás do balcão para registrar a venda do novo livro. É só isso? Sim, só isso. O total é R$ 21,95, por favor. Aquilo com certeza não era tudo o que ele queria, mas Noah lhe entregou o cartão de crédito. Não havia a menor possibilidade de aquela mulher inteligente e encantadora querer sair com ele. Havia um motivo para Noah ficar com garotas que estavam na cidade apenas para passar o verão, turistas e encontros de uma noite. Ele era bom para ser uma diversão, uma aventura, não para garotas sérias como Hazel Kelly. Ela lhe entregou o livro e os dedos dele se esbarraram. Hazel sustentou o olhar de Noah por um leve instante, e naquele momento ele quase conseguiu acreditar que ela sentia a mesma faísca. Mas Hazel logo desviou a atenção e se despediu dele, rumando para a porta. Garotas como Hazel Kelly não eram para ele. Ele era inteligente o bastante para saber aquilo. Noah saiu da livraria e mergulhou no calor do dia. Era o primeiro dia ensolarado depois de um julho chuvoso, e a cidade tinha voltado ao modo verão. O verão na Nova Inglaterra era curto. Se as pessoas não mergulhassem de cabeça, acabariam não aproveitando. Embora fosse agosto, a maioria das lojas da rua principal da cidade ainda estava com as decorações de 4 de julho. Faixas e bandeiras vermelhas, brancas e azuis. O verão sempre fora a estação favorita de Noah. Verão significava praia, sorvete sem fim e férias. Liberdade. Ele nunca fora bom na escola. Era tempo demais sentado, e Noah nunca tinha sido bom em ficar sentado, ou em pensar muito tempo em um só lugar. Depois que saiu de casa dos pais, nunca havia passado mais de 1 ou 2 meses no mesmo lugar, arrumando as coisas e indo embora assim que ficava entediado. Mas algo em Dream Harbor o deixava com vontade de ficar, ao menos por enquanto. Noah pensou em dar uma parada no café Pumpkin Spice para tomar um chá gelado, mas estava exausto e só queria chegar em casa e tirar um cochilo. A primeira saída de barco do dia o obrigara a acordar às 4, e ele havia passado a manhã ensinando um grupo de playboys da cidade a pescar. Infelizmente, a maior parte dos rendimentos de Noah vinha dos caras que não sabiam nada sobre mar, barcos ou peixes. E era função dele levar aqueles caras em um passeio e fazer com que fossem embora achando que entendiam de tudo. A verdade era que Noah fazia a maior parte do trabalho. Se certificava de que os peixes fossem pescados, limpos e embalados para serem levados para casa, enquanto os caras ficavam bêbados. Mas pagava as contas, e ele podia estar sempre no mar, então não era um mau negócio. E era melhor do que assumir o império de frutos do mar da família de North Shore. De qualquer forma, as irmãs eram muito melhores em administrar o negócio. Ele não precisava estar por perto para saber que era verdade, mesmo que ainda se sentisse culpado por ter ido embora. Mas tinha menos a ver com os negócios e mais com as pessoas. Noah também sabia disso, só não queria lidar com a situação. Ele não levava jeito para administrar o negócio, ao menos não um tão grande. Ao longo dos anos, seus pais tinham transformado o pequeno comércio de pesca
em uma empresa multimilionária que fornecia frutos do mar para centenas de restaurantes em todo o país. Depois que os pais dele se aposentaram, as irmãs mais velhas tinham assumido como CEO e CFO, e Noah fugira. Ele enxugou o suor da testa enquanto caminhava, sendo tomado pela já conhecida onda de culpa e vergonha. Chega uma hora em que a pessoa já decepcionou tanto a própria família que o melhor a fazer é cair fora, e Noah tinha atingido a sua cota bem cedo na vida. Além disso, ele conseguia lidar com os pequenos passeios de pesca, podia agendá-los e executá-los sozinho, e aquilo significava que ninguém iria se decepcionar quando o empreendimento inevitavelmente afundasse. Era muito mais simples assim. Noah continuou caminhando pela cidade, pensando que provavelmente deveria ligar para as irmãs. Também estava pensando em Hazel, em quantos passeios havia agendado para o resto da semana, deixando a mente pular de um assunto para outro enquanto andava, aos poucos, deixando de lado as lembranças dos erros do passado. Quando avistou a casa, os pensamentos de Noah voltaram para Hazel e para aquele livro que ela estava lendo. Será que ela gostava dos caras com barcos? Porque por acaso ele era o cara com um barco. No fim das contas, talvez devesse sim convidá-la para sair. Noah começou a descer a costa rochosa. Antes havia uma trilha da entrada até a praia, mas havia se desgastado ao longo dos anos. Por isso, era preciso escalar algumas pedras grandes e pedaços de concreto para chegar à areia. Mas Noah não se importava. A praia, a alguns quilômetros da estrada, tinha um acesso muito melhor e deveria estar lotada em um dia como aquele. Mas ali estava tranquilo. Ele tirou os sapatos quando chegou e cravou os pés na areia, se acalmando na mesma hora. Quando desembarcava para Den Harbor, alguns anos antes, Noah vivera no barco por um tempo até encontrar antigas cabanas de pescador em um trecho esquecido da praia. Ele teve certeza de que, se alguém as reformasse, elas seriam excelentes propriedades para aluguel de temporada, e foi exatamente o que ele começou a fazer com uma delas. Como um pequeno projeto paralelo, cerca de um ano antes, meio que esperando que alguém aparecesse e dissesse que ele não podia fazer aquilo, mas até o momento ninguém falara nada. Então ele passara a acampar ali em segredo. Ainda ficava a maior parte do tempo no apartamento acima do pub do Mac. E até onde os moradores curiosos da cidade sabiam, aquele apartamento era o seu lar. Algum dia, Noah contaria sua ideia ao perfeito Kelly e tentaria comprar aquelas cabanas velhas. Talvez. Ou talvez fosse só uma ideia idiota. Afinal, não seria a primeira. Ou talvez ele fosse preso por ocupação ilegal. Não fazia ideia. Mas por hora, gostava dali. Noah abriu a porta da cabana e entrou no interior fresco. A brisa do mar, que vinha das janelas da frente, mantinha a temperatura agradável, mesmo em dias quentes como aquele. Seria preciso um isolamento melhor se alguém quisesse ficar ali durante o inverno, mas Noah já havia consertado o telhado e colocado um novo piso. Felizmente, passara a infância seguindo o avô para todo lado, fazendo 1 milhão de perguntas, e todos os truques e dicas, enfim, tinham sido úteis. A casa devia ter cerca de 40 metros quadrados, mas contava com uma cozinha e uma cama queen size, e um banheiro com encanamento questionável, mais velho do que Noah. Ele jogou o livro novo na cama e pegou uma cerveja gelada dentro da caixa térmica que mantinha na cozinha. Eletricidade era outra questão, além do encanamento, que não havia conseguido resolver sozinho. Por isso, ainda estava se virando como dava, mas era tão tranquilo ali que ele não se importava. O som das ondas quebrando preenchia a cabana de Noah. E Noah sabia que dormiria antes mesmo de abrir o livro. Ele se esticou no colchão que estava usando como cama e tomou um gole da bebida, deixando Hazel invadir seus pensamentos novamente. O que ela pensaria a respeito daquela cabana e da ideia dele? Será que acharia tudo um absurdo? Noah não teve muito tempo para pensar nisso antes de adormecer e sonhar que capturava certa livreira e a levava embora em seu barco. Capítulo 3. Outro livro torto na prateleira e virado para trás, Hazel se recusava a olhar para ele. Não era nada demais. Era apenas um livro que algum cliente tinha guardado de qualquer jeito. Acontecia o tempo todo. Alex cuidaria daquilo mais tarde, quando chegasse para seu turno. Hazel tinha coisas mais importantes a fazer, como encomendar os exemplares do mês seguinte e agendar os eventos de setembro com autores. Afinal, ela era gerente de operações. Poderia deixar a arrumação para Alexei ou Lindsay, ou para os assistentes recém-contratados que iam ao domingo, ou para literalmente qualquer outra pessoa, menos ela. Inferno.
e estava olhando para o livro de novo. Fazia 2 dias desde o incidente do livro torto, e Hazel tinha oficialmente decidido que era só uma coincidência estranha, que com certeza não tinha nada a ver com ela e não voltaria a acontecer. Mas ali estava, de novo. Alguém estava pregando uma peça nela. De repente, a lembrança do momento em que Noah ficara todo animado achando que talvez fosse uma pista, passou por sua mente. Ela descartara a ideia na mesma hora, sem nem sequer pensar a respeito. Ele tinha ficado tão decepcionado que seu rosto bonito se fechara. Hazel se sentira mal com aquilo, mas pistas? Sério? Era absurdo demais. E só porque tinha se deixado levar pelos próprios pensamentos, então não entrou com aquela beleza desconcertante. Não significava que mensagens secretas haviam começado a surgir em seus livros do nada, porque aquilo seria loucura. Hazel tamborilou com os dedos no balcão. Mais um dia sem movimento. As pessoas não liam no verão? Ela endireitou os marcadores já organizados e tomou um gole de chá. Inferno. Hazel marchou até a seção de romances para ajeitar o livro e quem sabe até embravejar com ele, porque estava a fim de bancar a louca naquele dia. Tirou-o da estante e encontrou uma página com um cantinho dobrado, assim como no outro. Não poderia colocá-lo de volta na prateleira se também estivesse em algum trecho destacado. Não venderia um livro danificado. Tinha que checar. Os mirtilos explodiram em sua boca, ácidos de sabor intenso. Tinham gosto de verão e de novos começos. Hazel foi imediatamente transportada de volta à época em que colhia mirtilos quando era criança, a doce explosão das frutas em sua língua, a forma como inspecionava os arbustos em busca de frutos maduros e as sorvetes que o pai comprava para ela no caminho para casa. Ela fechou os olhos e se encostou na prateleira. Quando tinha a última vez que colhera mirtilos? Cochilando no trabalho? Hazel abriu os olhos ao som da voz provocadora de Anne. Precisava parar de ser flagrada fazendo coisas estranhas na sessão de romance. Ela empurrou o maldito livro de volta para a prateleira e se virou para cumprimentar as amigas. Não, é claro que não. Trouxe almoço para você, disse Anne, já se sentando em sua cadeira favorita perto da janela. E um chá gelado. Jane estendeu a bebida e Hazel aceitou, feliz pela distração. Obrigada. Tá tudo bem? Perguntou Anne, um rabo de cavalo loiro caindo por cima do ombro quando ele inclinou a cabeça para examinar Hazel. Elas eram amigas desde que a família de Hazel se mudara para a cidade, quando ela estava no 9º ano, e Anne a conhecia bem demais. Sim, tudo ótimo. Hazel pegou a outra metade do sanduíche de Anne e se sentou em frente a ela. Tirou os sapatos e enfiou os pés debaixo do corpo. Normalmente teria insistido para que comessem na sala dos fundos, mas a loja estava vazia, então não fazia diferença. Tem certeza? Você tá meio esquisita. Você tá meio esquisita. Anne mostrou a língua, e Jane riu. O calor sempre deixa ela mal-humorada, sussurrou Anne para Jane, como se Hazel não pudesse ouvi-la. O calor não me deixa mal-humorada, eu só não curto muito. Hazel odeia sol, parece uma vampira. Não pareço não, só preciso ficar em casa. Eu sou uma daquelas gatas que não saem nem pra rua. Jane riu de novo, o olhar indo rapidamente de uma amiga para outra. Bem, já que você é uma gata caseira, talvez não queira vir. Mas convenci Logan a acender uma fogueira enorme hoje à noite. Uma fogueira enorme? Ou uma pequenininha, sei lá. Mas vamos ter s'mores. E bebida? Perguntou Anne. E bebida. Ótimo, tô dentro. E você, gatinha caseira, acha que consegue ficar ao ar livre por algumas horas para se divertir com seus amigos? Anne estava só brincando, mas suas palavras a atingiram em cheio. As amigas de Hazel achavam mesmo que ela não conseguia tolerar nenhuma reuniãozinha ao redor de uma fogueira? Ela respondeu carrancuda. É claro que consigo. Perfeito. Jane bateu palmas, empolgada, e Hazel se deu conta do que encontraria por lá: mosquitos, fumaça e sujeira. E provavelmente Noah, afinal ele era amigo de Logan. Ela sentiu um frio na barriga preocupante quando pensou no pescador. Inferno. Tarde demais para voltar atrás, Jane já estava aguardando o resto do sanduíche e saindo apressada. Tenho que ir. Deixei Cristal sozinha na correria da hora do almoço, mas vejo vocês mais tarde, lá pelas 8. Hazel assentiu, meio desanimada, antes de voltar a encontrar o olhar de Anne. A melhor amiga levantou uma sobrancelha loira. Você tem certeza de que tá bem? Hazel soltou um longo suspiro. Ela não estava bem. Estava tendo uma espécie de crise de meia-idade, ou crise dos 30.
Aquilo existia? De qualquer forma, estava considerando a hipótese de sair em uma caça ao tesouro, inspirada por uma pessoa que danificava livros pela cidade, só para ter a sensação de que fez algo interessante antes de seu 30º aniversário. Nada daquilo se parecia com estar bem, mas Hazel ainda não queria contar para Anne. Eu tô bem, só um pouco preocupada com o movimento da loja. Anne olhou ao redor do estabelecimento vazio. Eu nem me preocuparia muito, Hazel. As pessoas só estão um pouco animadas depois deste julho longo e chuvoso. Os clientes vão voltar. Hazel assentiu. É verdade, você tá certa. Anne sorriu e passou um biscoito recém-assado para a amiga, uma oferta de paz. Elas terminaram de comer em um silêncio confortável, mas a atenção de Hazel continuava a voltar para o livro que encontrava torto na estante, para os mirtilos e para o resto do verão que se estendia à sua frente, nebuloso, quente e cheio de possibilidades. Hazel já havia sido picada por nada menos do que 15 mosquitos e não importava onde se sentasse ao redor do fogo, a fumaça parecia soprar no seu rosto. Ela segurava uma cerveja morna em uma das mãos e um esmor queimado na outra. E estava fingindo estar se divertindo. Não estava se divertindo. E Noah tinha acabado de chegar, todo bronzeado e cheio de sardas, o que fez Hazel voltar a sentir aquele frio na barriga esquisito. Oi, pessoal. Ele o cumprimentou com um aceno e todos disseram oi. Hazel estava entre Anne e Jacob, do clube do livro, os dois sentados em cadeiras dobráveis, enquanto ela acabara em uma cadeira velha da cozinha que tinha certeza de que iria quebrar a qualquer momento. George, da confeitaria, também estava ali, de pé, com uma cerveja na mão, enquanto tostava um marshmallow. Isabel, a outra amiga de Jane do clube do livro, tinha se afastado do grupo para ligar para casa e se certificar de que as crianças já estavam dormindo. Todos pareciam felizes e relaxados. Ninguém mais dava a impressão de estar sendo comido vivo. Logan cuidava do fogo, com mais concentração do que Hazel achava necessário, mas até ele parecia estar aproveitando. Anne estava certa, o verão deixava Hazel mal-humorada. Oi, Noah, cumprimentou Jane, com um abraço antes que ele pegasse uma cerveja do cooler e se juntasse ao resto do grupo. Estou tão feliz por você ter vindo. Ah, sim, claro, eu faria praticamente qualquer coisa por um esmor. Hazel pensou que estava protegida pelas sombras, mas de alguma forma o olhar de Noah encontrou o dela e sua boca se curvou naquele sorriso enigmático. Ela desviou os olhos e se concentrou no esmor em sua mão, que estava muito gostoso, apesar do sabor carbonizado. Quando Hazel voltou a se levantar de cabeça, viu que Noah observava lamber o marshmallow dos dedos. Ei, Noah, eu queria te perguntar uma coisa. Felizmente, a voz de Anne desviou a atenção dele, dos dedos de Hazel, porque ela estava prestes a ficar tão derretida quanto o marshmallow. Sim. Ele levantou uma sobrancelha e sorriu daquele jeito que ele sempre fazia quando estava se divertindo com alguma coisa. Hazel fixou os olhos nos dedos grudentos. Como é que você nunca fica fedendo? Jacob soltou uma gargalhada. Que tipo de pergunta é essa, Anne? O homem passa o dia todo em um barco de pesca fedorento e eu nunca senti cheiro de peixe nele. Então, você está acusando Noah de mentir sobre o que ele faz o dia todo? Perguntou Jacob, dando um gole na cerveja. Anne deu de ombros. Não sei não. Acho muito suspeito. Noah riu. Tomar banho funciona, que é uma maravilha. Anne cerrou os olhos, examinando-o com atenção. Você deve usar um sabonete bem poderoso. Eu esfrego com vontade. Ele piscou para ela e Anne riu. Na verdade, todo mundo estava rindo. Menos Hazel, que se esforçava para não imaginar Noah sem roupa e ensaboado se esfregando no chuveiro. O que eu perdi? Perguntou Isabel, voltando para o círculo iluminado do fogo. Estamos só discutindo os hábitos de higiene do Noah. Anne indicou Noah com uma garrafa de cerveja e ele estendeu os braços como se quisesse deixar Isabel admirar sua limpeza. Ela não pareceu impressionada, o que era estranho, porque Hazel podia jurar que o calor do fogo aumentava quando os bíceps de Noah se flexionavam contra as mangas da camisa. Uau! Essa é minha primeira noite longe das crianças em meses. Vamos mesmo falar como Noah toma banho? Eu também voto por uma mudança de assunto, murmurou Logan, se levantando de sua posição agachada perto do fogo. Jane deu um beijo no rosto dele. Que tal escolhermos o livro para agosto? Jacob entrou na conversa. Logan resmungou. Vamos passar de Noah no chuveiro para livros hot. Jane riu. Sim, precisamos de algum livro com cara de verão. Já sei, piratas.
Os olhos de Isabel cintilaram com a ideia. Hazel estava lendo um livro interessante de piratas outro dia. Noah encontrou o olhar de Hazel com um sorriso brincalhão. Eu não estava lendo, estava recolocando na estante. Ele deu de ombros. Parecia bom. Qual era? Jacob se inclinou para frente, interessado no livre-hot de pirata. Noah ainda encarava. O outro mosquito pousou na coxa dela. Que nova versão do inferno era aquela? Amante sequestrada ou não? Não era isso? Presa? Agarrada? Amarrada pelo pirata? Ai, meu Deus. Se Noah dissesse mais uma palavra a respeito daquele livro, ou de ser amarrada por piratas, Hazel acabaria espetando-o com um palito de marshmallow que tinha nas mãos. Era cativa do amor, resmungou, feliz pela penumbra que escondia seu rosto corado. Parece perfeito. Jane bateu palmas. Aposto que piratas fedem muito. Jacob estendeu a mão por cima de Hazel para dar uma tapa no pescoço de Anne. Não estraga os piratas sensuais. Noah ainda estava com os olhos fixos em Hazel, enquanto o resto do grupo discutia sobre hábitos higiênicos dos piratas. Ele a fitava como se soubesse que ela tinha levado aquele livro para casa e lido inteirinho, e que o pirata que imaginara não se parecia em nada com o da capa. Eu preciso... Hazel se levantou rápido demais, fazendo a cadeira tombar. Ir ao banheiro. Você não precisa anunciar isso para todo mundo. Só toma cuidado no caminho. Tá ficando escuro e os bobs estão soltos de novo. Alertou Jane, com um sorriso preocupado. Tá, pode deixar, sem problema. Hazel se afastou da área iluminada ao redor do fogo e das risadas dos amigos apressada. O sol havia baixado bastante para que longas sombras escondessem as depressões e buracos do terreno por onde ela caminhava. Que maravilha! Vou quebrar um tornozelo ao ser atacada pelos bobs, os bodes do Logan. Ela conhecia muito bem o caminho até a casa dos avós de Logan e conseguia fazer aquilo no escuro. Frequentava o local havia anos, mas no estado em que se encontrava, não ficaria surpresa se acabasse em uma vala. Ou pior, bicada até a morte pelas preciosas galinhas do amigo. Hazel estremeceu e apertou o passo. Ela nem precisava ir ao banheiro, mas com certeza precisava se afastar dos pescadores cheirosos e de mosquitos sanguinários. Então, aquela parecia uma boa ideia. Hazel entrou na casa, encontrou a vovó Estelle e o avô Henry cochilando diante da TV na sala de estar. Eles acordaram assustados quando ela entrou. Hazel Kelly, é você? Sou eu, vovó. Tudo bem? Ah, sim, ainda tem comida na panela se você estiver com fome. Ninguém quer aquilo, meu bem, disse Henry, com uma palmadinha afetuosa na perna da esposa. E Estelle o fuzilou com o olhar. Hazel sorriu. Foi como se tivesse voltado ao ensino médio, quando ia direto da escola para a casa de Logan. Os dois tinham se adotado como irmãos havia muito tempo, já que ambos eram filhos únicos. Estou empanturrada de Smurfs. Só vim usar o banheiro. Tá certo, meu bem. Me avise se precisar de alguma coisa. Hazel assentiu e seguiu pelo corredor até o pequeno banheiro ao lado da cozinha. Ainda tinha o mesmo papel de parede desbotado, o mesmo piso de cerâmica azul. Ela olhou no espelho e encontrou o mesmo reflexo que via quando estava no ensino médio. Bem, talvez um pouco diferente, um pouco mais velha, mas se sentia a mesma Hazel de sempre. Era possível ter lembrança de coisas que você nunca fez? De pé no banheiro do amigo, Hazel não conseguia evitar se lembrar de tudo que não tinha feito, como o fato de nunca ter matado aula porque ficava preocupada com a possibilidade de perder alguma matéria importante, ou de só ter ficado bêbada no ensino médio uma vez, ali mesmo na fazenda, e de ter se sentido tão culpada que havia confessado para a vovó Estelle. Ela também tinha continuado a morar em casa durante a faculdade, não frequentava boates, nunca dormia com um desconhecido, jamais tinha sido presa. Tá certo, talvez fosse bom nunca ter sido presa, mas a questão era que nunca havia sido imprudente, nem um pouquinho. De um modo geral, Hazel gostava de si mesma, gostava da vida que levava, mas não conseguia ignorar a sensação de que estava faltando alguma coisa, que todos aqueles vácuos em suas lembranças estavam se transformando em algo parecido com arrependimentos que Hazel não queria carregar para os 30 anos. Sua mente retornou para os sorrisos de Noah, para aqueles livros tortos na estante e para os mirtilos que fazia tempo que não colhia. Talvez não precisasse ser presa, talvez pudesse aproveitar os 2 meses seguintes para se divertir. Podia se divertir, certo? Era para isso que servia o verão, não era? As tábuas do piso rangeram quando ela passou pela cozinha e pegou em cima da mesa o vinho que Jane tinha se esquecido de levar para fora. Diversão, aventura, um pouquinho de imprudência.
Ela poderia fazer aquilo, e começaria naquela noite mesmo. Hazel saiu pela porta lateral, a que levava ao jardim particular do vovô Henry, e deu de cara com algo inesperado: arbustos de mirtilo. Tinha se esquecido completamente que havia pés de mirtilo na fazenda de Logan. Ela ficou parada ali na beirada do jardim, a escuridão se infiltrando nas bordas do céu, e sentiu cada dia da idade que tinha. Não estava mais no ensino médio, nem na faculdade. Não podia voltar e mudar o passado, e a verdade era que não queria fazer aquilo. Mas nos meses até seu aniversário, Hazel queria se desafiar e se soltar, ser jovem e divertida, e ter 20 e poucos anos antes que fosse tarde demais. Talvez tivesse inalado muita fumaça da fogueira, mas o fato de ter acabado exatamente onde os livros tortos na estante haviam indicado parecia um sinal forte demais para ser ignorado. Os livros eram uma chave para sua aventura. Era hora de começar a prestar atenção neles.